Magazine da Liga NOS desta semana, Jaló e Carlos Martins fazem a divisão ao derby em Alvalade. Os humoristas Diogo Faro e António Raminhos falam das suas expectativas para o grande jogo da jornada. E ainda conversamos com António Xavier, um extremo à moda antiga, ao serviço do Tondela. Um espaço, Jetson. Colocar em Grimaldo. A rematar e que grande golo de Alex Grimaldo. Pontapé do meio da rua do jogador espanhol. A fazer o 5-1. Ganhar, estamos satisfeitos. Uma boa vitória, são 3 pontos. Excelente, Paulinho. Diego Sousa, grande oportunidade para Diego Sousa. E aí está a diferença. A primeira grande oportunidade do Sporting Braga. Chega-se à frente do marcador. Fomos competentes e por aquilo que se passou ao longo dos 90 minutos, a vitória inteiramente justa. Mais uma bola lá para cima, aí está Bas Dost. Atenção ao Sporting, grande cruzamento e gol! É o golo do Sporting, Bas Dost, a empatar para o Sporting. Atenção a esta jogada no ataque do Porto, parada no cruzamento, Brahimi e o golo! Marca o Porto! E foi mais um jogo que passou e foram mais 3 pontos importantes. Este é o quadro de resultados da jornada 19. O líder Futebol Clube do Porto venceu na recepção ao Belenenses. Vitória por 3-0. O segundo classificado, Benfica, goleou o Boa Vista por 5-1 na Luz. O Sporting de Braga bateu o Santa Clara por 1-0. E o Sporting escorregou em Setúbal. Empatou 1-1 com o Vitória. O líder Porto continua a dar cartas. Na tabela classificativa já soma 49 pontos, mais 5 que o Benfica. O Braga, terceiro classificado, chegou aos 43 pontos. E o Sporting continua em quarto, tem agora 39 pontos. O Desportivo das Aves já respira a tona de água, tem agora 18 pontos no 15º lugar. O Boa Vista é a primeira equipa abaixo da linha de água com 16 pontos, seguido pelo Desportivo de Chaves com 15. O Lanterna Vermelha é o Feirense que tem 14 pontos em 19 jornadas. Uma cidade milenar dividida em duas paixões. Duas bandeiras que representam as cores de milhões de corações. Dois treinadores a estrear num dos maiores derbys do mundo. Duas equipas que precisam da vitória para continuar na discussão do mais importante título do futebol português. O Sporting Benfica deste domingo reúne todos os condimentos para se tornar num capítulo inesquecível da Liga NOS. O holandês Marcel Keizer chegou a Portugal há poucos meses, mas o treinador dos Leões sabe da importância de conquistar um bom resultado contra o maior rival. I think there is no game against Benfica is not important. So I think the game is always important. So we will recover and then we'll continue playing next Sunday. Para o Sporting de Keizer, o derby será decisivo. Os Leões voltaram a escorregar na última ronda e precisam vencer para continuar a sonhar com a conquista da Liga NOS. Na deslocação a Setúbal para a jornada 19, o Sporting não foi além de um empate a uma bola. O Desire manteve os Leões no quarto lugar, mas a diferença para o líder Porto aumentou. São agora 10 pontos. Ainda assim, Keizer acredita que o título é possível e garante vai lutar até ao fim para conquistar o campeonato. We'll fight till the end, and of course we know it's very difficult, but we'll fight till the end. O Benfica também precisa de lutar para reconquistar o título mais cobiçado do futebol português. Os encarnados estão em segundo, 44 pontos, menos 5 que o Porto. Arrasaram o Boa Vista por 5-1 na última jornada. Uma goleada que enche os benfiquistas de esperança. Bruno Lage reconhece que o resultado ajuda a motivar a equipa, mas garante que o mais importante é continuar o trabalho. A importância é da continuidade do trabalho. É nisso que eu acredito. Claro que nos dá outra motivação, mas aquilo que eu olho é
é dar continuidade ao trabalho que começámos há 3 semanas atrás. Bruno Lage não acredita que o Benfica terá vantagem por ter mais um dia de descanso que o Sporting para este derby. É verdade que vamos ter um dia a mais, mas também comparando com o outro treinador, eu tenho muitos dias a menos com esta equipa, por isso o mais importante é as equipas apresentarem-se competitivas, independentemente dos dias de descanso. É fundamental os dias de descanso, ambas as equipas vão ter mais que 3 dias. Agora, tanto eu como eventualmente ele, nesta altura, como entramos a meio, precisamos de mais tempo para treinar, não vai ser possível, temos que fazer as coisas de outra maneira. Sporting Benfica, 2 equipas com a obrigação de vencer para não deixar o líder Porto escapar. 2 gigantes que entram em campo com a missão de levar alegria para os seus adeptos. O maior derby do futebol português é para ver em direto exclusivo no domingo a partir das 5 da tarde. Imperdível na Sport TV 1. O que é que um jogador sente antes de um derby? Começa a sentir o corpo já com mais adrenalina. Espera que o jogo chegue a qualquer momento para poder jogar. Nestes jogos, qualquer jogador quer muito jogar. Portanto, o jogador quer jogar em qualquer tipo de jogo, mas nestes jogos ainda mais. Pronto, mas se for bem jogado, é um jogo bonito para todos, quer para quem joga, para os jogadores, para os treinadores que estão lá dentro e também para o público. É uma coisa única, é uma coisa linda. Sabemos que a pressão está no auge. O teres que ganhar, o teres que fazer as coisas bem, está sempre ao teu lado, está sempre dentro de ti. Tu não podes, sabes que não podes errar. E isto tudo faz com que seja único. Único para aquelas pessoas que gostam. Há aquelas pessoas que não gostam desta pressão e se calhar dizem que preferem fazer 5 jogos normais e do que um derby. Eu sou o contrário. Ou era. Carlos Martins esteve nos 2 lados da segunda circular. Formado no Sporting, desde bem cedo começou a jogar os derbys, a viver as emoções dos históricos duelos. Um antigo médio que esteve dos 2 lados, ganhou, perdeu. Tudo jogos com sensações únicas. Eu fui formado, como toda a gente sabe, no Sporting, tive muitos anos lá. Portanto, quando tínhamos um derby com o Benfica, já vinha desde há muitos anos atrás, desde os meus 11 anos, que tinha derbys com o Benfica. Portanto, era sempre, o pensamento era ganhar, o Benfica era o nosso vizinho e pronto, o pensamento era ganhar. Eu, enquanto jogador da formação do Sporting, sempre pensei que nunca iria jogar no Benfica. E então o destino levou-me àquele momento em que um penalti podia dar uma taça para o lado que eu sempre pensei que nunca iria jogar. E penso que é um momento, acaba por ser giro, um momento de grande pressão, em que eu ganhei a taça pelo Benfica e fiquei muito feliz. As botas já as pendurou. Ganhou títulos ao serviço do Sporting e do Benfica, foi internacional português e mesmo já não jogando, mostra-se atento ao momento atual de Leões e Águias. Gosto da serenidade que o treinador passa aos jogadores, o Kaiser. Acho que o jogador, nestes jogos de grande pressão, olhando para ele, fica um pouco tranquilo, ou fica mais tranquilo. Vieram de uma taça conquistada, que também pode ser e vai ser bom em termos de motivação. Mas do outro lado está um clube que também está habituado a grandes jogos, a grandes conquistas, portanto tem tudo para ser um bom jogo. Eu acredito que quando um treinador entra, principalmente os primeiros tempos são sempre diferentes. Ou para o bem ou para o mal são sempre diferentes em termos motivacionais. Acho que são diferentes e neste momento o Bruno Lage também trouxe
esse oxigênio ao Benfica, aos jogadores, e pronto, é o que se está a ver. Bom passo ao Martins. Vamos continuar a antevisão do Sporting Benfica. Tal como o Carlos Martins, Yannick Jaló representou Sporting e Benfica. Viveu momentos fortes, jogos com resultado incerto, com grande ambiente dentro e fora das 4 linhas. O passar na segunda circular, aquilo lotado de carros, que é uma confusão para se passar, que nem sabe como é que o autocarro consegue passar entre aqueles carros. O chegar ao estádio, aquilo já estar cheio de adeptos, a aplaudirem, a apitarem para nós, é simplesmente incrível. O ambiente é diferente, porque é um jogo especial. É um jogo especial contra uma grande equipa, contra uma equipa que é um derby, que os adeptos vivem mais. Para muitos adeptos é preferível perder contra o Feirense, mas não perder contra o Benfica ou contra o Sporting. Os adeptos preferem ganhar os jogos grandes, porque há essa grande rivalidade, então é uma semana totalmente diferente. Dos vários derbys que jogou, o avançado foi protagonista a 16 de abril de 2008, um jogo incrível. O Sporting a vencer por 5-3 e com Jaló a marcar 2 dos 5 golos dos verde-brancos. As emoções estão mais à flor da pele, sem dúvida. Estamos mega motivados e, no meu caso em especial, teve um jogo que me marcou, creio que é o jogo que mais me marcou até hoje em toda a minha carreira, que foi exatamente o Sporting Benfica, no estádio Alvalade 21, para a Taça de Portugal, no qual vencemos por 5-2, penso eu, 5-3, e estávamos a perder 2-0 no intervalo, então foi um jogo de grandes emoções, no qual conseguimos dar a volta, um jogo difícil, e para mim foi o jogo. Marquei 2 golos nesse jogo, foi um jogo bastante especial para mim. Tendo estado dos dois lados da barricada, como terá sido jogar pelo Sporting e Benfica? No mínimo, foi especial. Quando estava do lado do Sporting, era vivido com grande intensidade, porque é um jogo grande contra uma equipa fantástica, que é a equipa do Benfica, uma grande instituição, então a motivação era incrível, a motivação que nós tínhamos para esses jogos. Como dizia o Mr. Paulo Bento, não precisávamos nos dizer nada, porque não havia nada para nos motivar, porque a motivação estava toda lá. Então era sempre muito especial. E quando passei para o lado do Benfica, era um misto de emoções, porque ia defrontar a minha antiga equipa, onde para mim é a minha casa, porque cresci no Sporting, formei-me homem no Sporting, então foi um misto de emoções nesse caso, com motivação de dar o melhor pelo clube que estava a representar, o Benfica, mas o voltar a Alvalade com as cores de uma outra equipa foi especial também, foi especial para mim. O Sporting joga em casa, há 2 treinadores no início das suas histórias com o Sporting e Benfica, há a luta pelos primeiros lugares. Yannick não quer apostar num vencedor, mas deixa um desejo. Bom, nesses jogos normalmente não há favoritos, embora por vezes até a equipa que está menos bem é que acaba por vencer esses jogos. Mas nesse caso não vejo favoritos. O Sporting joga em casa, joga perante o seu público, então tem sempre um peso. Mas é um jogo especial, é um jogo diferente. O Sporting tem um novo treinador, está a praticar bom futebol, uma equipa que marca muitos golos, que é positivo para o futebol. O Benfica tem um treinador novo, onde os jogadores estão também a adaptar-se ao novo processo de jogo do novo treinador e estão a evoluir também bastante bem, portanto, que seja um bom espetáculo, que é o essencial. Carlos Martins e Yannick Jaló representaram Águias e Leões, deixam o testemunho de um derby eterno que se joga na Ronda 20 desta Liga Nova. Em semana de derby mostramos que o futebol é um desporto de emoções fortes, por vezes levadas ao limite. Mas ao mesmo tempo consegue juntar pessoas com diferentes paixões clubísticas.
Nos últimos dias, o futebol português tem vivido dias agitados com polémicas e discursos inflamados. Para este domingo, António Raminhos tem um pedido a fazer para contrariar este clima tenso. Eu acho que o que nós estamos a precisar, sobretudo, é que seja um jogo tranquilo. Um jogo tranquilo, no sentido de que seja bem disputado, que haja, se houvesse golos, muitos golos, era bom. Até porque o Kaiser é holandês, tem aquele futebol holandês que é futebol de ataque, portanto pode ser interessante. Isso é que eu acho que era importante e acabarmos todos abraçados aos beijos também. O sportinguista Diogo Faro não é tão romântico, mas também quer terminar o jogo a festejar, nem que seja ao lado dos benfiquistas por quem nutre um especial carinho. Odeio-os a todos. Não, não, tenho, uns são mais doentes, outros são menos, mas com todos eles, futebol é futebol e a amizade é muito mais importante do que os resultados. Podemos às vezes mandar uma boca uns aos outros, ou no momento ficar um bocado chateados, mas eu adoro o Sporting e quero sempre que o Sporting ganhe. Mas passado o Sporting perde, eu passado 10 minutos eu estou bem, vou beber uma cerveja com os meus amigos e está tudo bem, e com os meus amigos do Benfica. O desafio entre Sporting e Benfica faz parte da história centenária do futebol português e dos adeptos dos dois clubes. Em alguns casos, por boas razões, noutros casos, nem tanto. Diogo Faro, por mais estranho que pareça, até se tornou leão depois de uma derrota histórica em Alvalade, 6-3, com 3 golos de João Vieira Pinto. Foi em 1994. Uma altura importante da minha vida foi quando eu comecei a ver futebol. Eu sei lá, tinha 8 ou 9 anos, ou sei lá, e foi uma altura importante que podia ter feito com que eu deixasse logo de ver futebol. Então, fiquei ali, então acabei de decidi mais ou menos, tive sempre camisolas do Sporting, desde pequenino, não sei o quê, aquilo foi muito marcante para mim e podia ter desistido, mas não, aprendi que a vida como ser sportinguista é sofrer e dar a volta sempre por cima. António Raminhos também já teve alguns dissabores no Reino do Leão, mas aí viveu igualmente momentos únicos. Há recordações que são aquelas de raiva quase do golo do Sabri, de livre, que foi para aí em 2000, se não me engano, ao Schmeichel, que mais uma vez o Benfica, e isso acontece muito, também fruto das épocas que o Benfica vivia, o Benfica ir quase como bobo da festa e o Sabri marcar o gol e tirar esse prazer aos adeptos do Sporting, para mim é sempre bom. E o Giovanni também, que fez mais ou menos a mesma coisa. O Giovanni, se não me engano, foi para aí em 2004, que ganhámos também 1-0 com uma bomba do Giovanni e que deu praticamente o acesso do Benfica à Liga dos Campeões, numa altura em que também vi o Sporting, se não me engano, estava muito perto do Benfica. Portanto, o que é que fica? No fundo, o que é que fica? São as vitórias de raiva. São estas vitórias de raiva. O 6-3 o 3-6 foi uma vitória de raiva, não é? Estes dois jogos também. Para o fim, seguindo o ditado popular, amigos, negócios à parte, cada um acredita na vitória do seu clube do coração, coincidindo apenas nos números. Não vou cair na falácia do prognóstico só no fim do jogo. Deixa-me cá pensar. 2-1 para o Benfica. Quem é que marca os golos do Benfica? Cardoso e Mitroglou. Mitroglou diz que volta, não é? Ouvi dizer que pode ser voltar. Mano, deixa cá ver. Quem é que marca os golos do Benfica? O Seferovic e João Félix. Podem jogar? Podem? Podem. Seferovic e João Félix. E quem é que marca o golo do Sporting? Um autogol do Ruben Dias. Não há ninguém do Sporting a marcar.
Hum, 2-1 para o Sporting. 2-1 porque a nossa defesa agora está a tremer um bocadinho. Vamos, e o Jonas é o Jonas, portanto é capaz de lá meter uma, mas Bastos e Bruno Fernandes vão estar fortes e vamos ganhar. Sporting Benfica, um derby que promete ser inesquecível para os adeptos. Para acompanhar em direto exclusivo no domingo às 5 da tarde, é na Sport TV 1. O Sporting de Braga continua a sua caminhada à procura de fazer história na Liga NOS. No terceiro lugar da tabela, com 43 pontos, menos 6 que o líder Futebol Clube do Porto, Abel Ferreira e os seus comandados sabem que precisam de continuar a somar pontos se quiserem sonhar com a inédita conquista do campeonato. Na jornada 20, os guerreiros do Minho visitam o Desportivo das Aves, que está em alta desde a chegada de Augusto Inácio. O treinador foi oficializado pela equipa da Vila das Aves a 16 de janeiro e desde então os avenses venceram Vitória de Setúbal e Tondela, deixando para trás a zona vermelha do campeonato. No duelo entre as duas equipas, na primeira volta, o Aves até abriu vantagem no marcador, mas deixou a pedreira com uma derrota de 3-1. O Desportivo das Aves, Sporting de Braga, é para ver em direto exclusivo no sábado às 8h30 da noite, na Sport TV 1. O jogo que encerra a jornada 20 vai reunir duas das maiores sensações da Liga NOS. O Belenenses vai medir forças com o Moreirense. A equipa de Ivo Vieira é a grande surpresa do campeonato, com 10 vitórias somadas nas primeiras 19 rondas. Os Cónegos ocupam o 6º lugar da tabela com os mesmos 31 pontos do Vitória de Guimarães, que é o 5º classificado. O Moreirense visita o Belenenses, moralizado pelo triunfo por 2-1 sobre o Nacional, e quer regressar a casa com mais 3 pontos na bagagem. A missão, porém, será complicada. O Belenenses, orientado por Silas, também está a fazer uma campanha sólida e promete intrometer-se na discussão por um lugar europeu para a próxima temporada. Apesar da derrota no Dragão, na ronda passada, o Belenenses continua na 7ª posição e tem 29 pontos. Belenenses-Moreirense para ver em exclusivo na segunda-feira, às 20h15 na Sport TV 1. Diego Sousa do Braga voltou a marcar e é o melhor artilheiro da Liga NOS com 13 golos. Bastos tem 11 e é seguido por Seferovic, que tem 10. Soares tem 9. Carlos Vinícius tem 8. Já saiu do Rio Ave para ir jogar para o Mónaco. Brian Roches do Nacional também tem 8. É para ver já a seguir a conversa com António Xavier, um extremo à moda antiga, ao serviço do Tondela. Chegou o momento que Daniel Ramos tanto desejava. Na ronda 19, o treinador conquistou a primeira vitória desde que assumiu o clube do qual é adepto. Na deslocação à Madeira, o Rio Ave bateu o Marítimo por 2-0, encerrando uma série de 10 jogos sem ganhar para a Liga. O resultado deixou os vilacondenses a meio da tabela no 9º lugar com 24 pontos. Agora, Daniel Ramos quer aproveitar este momento para tentar a aproximação a um lugar europeu.
O adversário de sexta-feira será o Tondela, 13º classificado com 19 pontos. Na ronda passada perdeu em casa com o Desportivo das Aves. A equipa de Pepa somou apenas 1 ponto nas últimas 3 jornadas, por isso chega à Vila do Conde com a obrigação de vencer. Na primeira volta as equipas empataram a 1 bola. Será desta que haverá um vencedor neste duelo. Rio Ave Tondela, em exclusivo, na sexta-feira às 8h30 da noite, para ver na Sport TV 1. António Xavier é um dos extremos mais desequilibradores da Liga NOS. Soma 3 golos e 3 assistências no campeonato e é o ala que mais cruza para a pequena área. Aos 26 anos vive um momento de maior brilho na sua carreira. Sinto-me cada vez melhor à medida que a idade vai passando, com a experiência que vou adquirindo, com experiências vividas, com aquilo que vou vivendo nos clubes. Faço um balanço muito positivo. Estou a viver sem dúvida a melhor fase da minha carreira, agora com 26 anos, a nível de golos, a nível de assistências e a nível exibicional. Para todas as competições, Xavier contabiliza 7 golos, os tais 3 no campeonato, mais 3 na Taça de Portugal e 1 na Taça da Liga. São mais golos do que em todas as outras temporadas ao serviço de clubes da Primeira Liga, e não é por acaso. Deve-se, sem dúvida, a um trabalho específico de finalização, mas sem dúvida à qualidade dos meus colegas que me põem muitas vezes na cara do golo, que muitas vezes me colocam as bolas da melhor maneira para poder finalizar. Eu antes de vir para cá, o Pepa disse-me que ia fazer mais golos do que nunca aqui no Tondela e confirmou-se. Realizámos um trabalho de finalização e aquilo que disse, a qualidade dos meus colegas ajuda e muito. Uma questão de confiança, acima de tudo. O Ronaldo tem uma frase de que é como o ketchup e é a realidade. Quando eu saio primeiro, depois os outros vêm por acréscimo, porque a confiança vai aumentando, depois parece que é mais fácil fazê-los. Xavier é agora um jogador mais confiante. Para aqui chegar passou por diferentes fases, umas melhores que outras. Tudo começou na terra onde nasceu, Guimarães. A afirmação aconteceu no Marítimo. 11 anos de formação no Vitória, é quase uma vida onde aprendi muito. Estou muito grato à Vitória desde sempre. 11 anos de formação, depois as coisas a direção na altura, que não é a mesma do que agora, não apostava muito na formação, não gostava de apostar nos jovens. Decidi seguir o meu caminho, prossegui para o Torizente, onde fiz uma excelente primeira época a nível sénior. Depois, com uma pequena traçãozinha, segui para Braga e depois de Braga estive emprestado no Leixões. E depois sim, prossegui para a Madeira, onde passei 3 anos maravilhosos e onde consegui estrear na Primeira Liga, onde também sou muito grato ao Marítimo por me ter dado tudo o que deu. E foi o clique, uma excelente primeira época na Primeira Liga, uma segunda não tão bem conseguida, com algumas lesões à mistura, e depois uma terceira também muito boa, que culminou numa qualificação para uma Liga Europa. Prossegui para Passos, onde acabou por ser uma experiência negativa. Não terminou da maneira que todos queríamos, para a surpresa de muitos. E agora o Tondela, que está a ser uma experiência magnífica, muito surpreendente, não estava à espera que fosse tão boa como está a ser. Extremo à moda antiga, Xavier sempre admirou e seguia um jogador que terminou a carreira em 1992, o ano em que nasceu. As semelhanças técnicas assim o explicam. Chamam-me muitas vezes uma espécie de Chalana e eu gosto muito, vejo muitos vídeos do Chalana e dentro das minhas limitações considero-me muito parecido ao Chalana. Extremos como eu hoje em dia há muito poucos, extremo de linha, extremo de cruzamento, vê-se cada vez menos e já desde a formação que me chamam Chalana, ainda agora o Mr. Pepa me diz que sou muito parecido com ele. Fã de Chalana, Xavier assume o desejo de emigrar, se possível, para o futebol inglês ou então para o espanhol. Eu tenho a expectativa de emigrar, sempre tive esse sonho de emigrar. Acho que seria, e é bom porque somos mais valorizados do que muitas vezes aqui em Portugal, no estrangeiro. Somos vistos com outros olhos e dão-nos outro valor e tenho esse objetivo de emigrar. O meu campeonato preferido é o inglês. Eu sei que é complicado, o inglês ou o espanhol seria sem dúvida um sonho. Os sonhos de Xavier. O extremo está em grande e pensa alto, mas por agora está focado numa segunda volta tranquila para ajudar o Tondela a alcançar a permanência na Liga NOS. Já lá vão os dias em que os adeptos do Nacional tinham razões de sobra para sorrir.
A equipa orientada por Costinha acumula 4 derrotas nas 5 últimas jornadas e volta a estar perto da zona vermelha da Liga NOS. No 14º lugar, com 19 pontos, os nacionalistas somam apenas mais 3 que o Boa Vista, que é a primeira equipa abaixo da linha de água. A derrota na ronda passada com o Moreirense não ajudou nas contas para evitar cair na zona de despromoção. Por isso, vencer a recepção à Vitória de Setúbal no domingo é a única opção para Costinha e para os seus comandados. Os sadinos também chegam à ronda 20 numa posição incómoda. A última vitória para a Liga foi precisamente numa deslocação à Madeira, na jornada 11, quando ganharam ao Marítimo por 1-0. Desde então são 5 derrotas e 3 empates, o último dos quais contra o Sporting na ronda passada. No duelo entre as duas equipas na primeira volta do campeonato, o Nacional festejou em Setúbal. Triunfo por 2-1 no estádio do Bonfim. O estádio de São Miguel servirá de palco para o duelo entre Santa Clara e Portimonense, duas equipas que procuram reencontrar o caminho das vitórias. Os açorianos estão há 5 jornadas sem vencer, período em que somaram apenas 1 ponto. O momento irregular deixou a equipa de João Henriques no 10º lugar com 21 pontos. O rival deste domingo também procura deixar para trás um resultado negativo. Na ronda passada, a fortaleza do Portimonense desmoronou-se. A equipa de António Folha perdeu em casa com o Chaves e agora ocupa o 8º lugar com 27 pontos. Na primeira volta as duas equipas não decepcionaram em Portimão. Um empate a 2 bolas que aumenta a expectativa para o duelo deste domingo, transmitido exclusivo às 3 da tarde na Sport TV 5. Um Desportivo de Chaves com esperança renovada recebe neste sábado o Marítimo. Na ronda 19, a equipa de Tiago Fernandes venceu em casa do Portimonense, largou a lanterna vermelha e finalmente começa a sonhar com dias melhores no campeonato. Com apenas uma derrota nos últimos 5 jogos, o Chaves subiu a 17º, tem 15 pontos, menos 3 que o Desportivo das Aves, que é a primeira equipa de cima da linha de água. Do outro lado está o Marítimo à procura da recuperação. A equipa de Petit soma 3 vitórias nas últimas 5 rondas, mas na jornada passada caiu em casa perante o Rio Ave. Os insulares ocupam o 12º lugar da tabela classificativa, com 20 pontos conquistados. Chaves Marítimo para ver em direto exclusivo no sábado às 3h30 da tarde, na Sport TV 1. Quando defrontou o Boa Vista pela primeira vez nesta edição da Liga NOS, logo à 3ª ronda, o Feirense sonhava em cumprir uma temporada histórica. A equipa de Santa Maria da Feira tinha vencido os primeiros jogos do campeonato e entrava em campo na condição de líder. Mal sabiam os fogaceiros que aquelas seriam as 2 únicas vitórias até esta altura da Liga. O Boa Vista arrancou um empate a 1 bola em Santa Maria da Feira. Desde então, o Feirense foi de um extremo ao outro da tabela classificativa, da liderança à lanterna vermelha. Nas primeiras 19 rondas do campeonato, o Feirense conquistou apenas 14 pontos. A equipa de Nuno Manta Santos soma 2 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, a última delas com o Vitória de Guimarães na ronda passada. O Boa Vista aposta em Lito Vidigal para deixar a zona vermelha. Os achadrezados ocupam o 16º posto com 16 pontos, menos 2 que o Desportivo das Aves, o primeiro acima da Liga de Água. No seu segundo jogo à frente dos achadrezados, Lito Vidigal quer evitar a 5ª derrota seguida do Boa Vista no campeonato. Boa Vista Feirense no sábado às 6 da tarde. Transmissão exclusiva na Sport TV 1. O estádio Dom Afonso Henriques vai ser palco de um dos maiores clássicos do futebol português. Um Vitória Sport Clube moralizado pela sólida campanha na Liga NOS vai medir forças com o líder absoluto do campeonato. Com o triunfo no reduto do Feirense na ronda passada, os conquistadores mantiveram o 5º lugar da tabela com 31 pontos e estão na discussão por um lugar nas provas europeias. Do outro lado estará o Futebol Clube do Porto, que na jornada 19 venceu o Belenenses por 3-0 e chegou aos 49 pontos. Sem pensar no derby de Lisboa, Sérgio Conceição diz que as próximas jornadas podem ser decisivas para o futuro do campeonato. Simplesmente focados naquilo que é o nosso jogo, porque vamos à frente, dependemos só de nós e é assim que queremos continuar. Penso que são jornadas que aí vêm, são jornadas importantes, onde se vão defrontar 2 candidatos ao título. Nós também temos uma jogação difícil contra o Vitória. Penso daqui a 4 ou 5 jogos poder-se-á começar a definir melhor ali a parte de cima da tabela, vamos ver. Mas este rival da Ronda 20 traz más recordações aos portistas.
O Vitória de Guimarães foi a única equipa a vencer no reduto dos Dragões esta época. Triunfo por 3-2 na primeira volta da Liga. Foi decisivo para a boa campanha esta temporada. Empurrados pelas bancadas do Estádio Dom Afonso Henriques, os conquistadores prometem deixar tudo em campo para repetir a façanha da primeira volta e voltar a bater o líder do campeonato. Luís Castro sabe que os adeptos são o 12º jogador do Vitória no clássico com o Futebol Clube do Porto. Nós sabemos que adeptos temos, sabemos com que podemos contar, não é preciso dar palavras aos nossos adeptos que eles são, não é preciso chamá-los a nada. Eles dizem sempre presente em todos os momentos da vida do clube. Vitória Sport Clube, Futebol Clube do Porto é um dos grandes jogos da jornada 20 da Liga NOS. Este clássico do futebol português é para ver em direto e exclusivo no domingo, às 8 da noite, na Sport TV 2. Olhamos para os jogos da jornada 20, todos com transmissão em exclusivo nos canais Sport TV. Abre sexta-feira com o Rio Ave Tondela. No sábado jogam Chaves Marítimo, Boa Vista Feirense e Desportivo das Aves Sporting de Braga. No domingo jogam Santa Clara Portimonense, Nacional Setúbal, Sporting Benfica, Guimarães Porto e Belenenses Moreirense na segunda-feira. O Magazine Liga NOS desta semana despede-se por aqui. Aproveita a jornada 20 da maior prova de clubes do futebol português. Regressamos para fazer a antevisão da 21ª ronda do campeonato com mais histórias para contar e muitos golos para mostrar.